nós falaremos sobre correntes pedagógicas e a filosofia. Ainda fazendo uma reflexão, uma interação entre a educação e a filosofia da educação, que é a nossa disciplina. No universo dos estudos filosóficos, limitar-nos-emos ao campo da investigação da filosofia da educação. Então, é necessário que nós compreendamos que esse campo específico do universo da filosofia, ele não exclui os outros campos e objetos. Pelo contrário, a filosofia da educação ela faz um recorte na realidade que pressupõe a realidade como um todo, e por isso estão envolvidas nessa reflexão todos os campos de estudo e objetos filosóficos. Para prosseguirmos nessa reflexão, duas perguntas são importantes. O que é educação e o que é filosofia da educação, que nós já até comentamos na última aula. Então, nesse momento, nós não vamos deixar de mão todo o contexto filosófico, mas nós focaremos a relação que a filosofia vai ter com a educação. A educação ela vai anteceder a filosofia e a ciência como uma perspectiva cultural. Então, quando nós falamos de educação de uma forma geral, ela vem bem antes da filosofia. Então, desde o surgimento da humanidade, que nós já tínhamos processo de educação, não essa educação formal, escolar, mas já existia a educação. E aí, com o surgimento da filosofia, essa educação ela foi tomando rumos que conhecemos hoje. A filosofia nas sociedades civilizadas, ela determinou os processos educacionais e contribuiu na formação da imagem de homem e de mundo, como eu já havia falado. Então, esse primeiro processo de educação é uma educação que envolve uma educação familiar, cultural. Com o desenvolvimento da filosofia, as sociedades civilizadas, elas passaram a ter uma organização educacional, onde nós podemos também considerar como um sistema de ensino. Os mestres clássicos do Ocidente, que vocês já ouviram falar bastante quando vocês estudaram filosofia no ensino médio. Então, nós temos os pré-socráticos, os socráticos, Platão, os pré-socráticos, que foram os filósofos antes de Sócrates, os que eram descendentes de Sócrates, Platão, Aristóteles e os sofistas. Então, todos esses mestres, eles contribuíram com a formação política, cientista e histórica, porque cada um tinha um ponto de vista e cada um contribuiu de uma certa forma nessas três vertentes. E assim nós tivemos, então, um projeto de educação emancipado e que funciona e que está a todo tempo tentando, buscando melhorias, nem que sejam melhorias nas suas propostas. Mas acontece, pelo menos nas propostas, porque a melhoria ela não deve acontecer só no papel, só nas leis, só nos artigos, mas ela também deve acontecer em prática. Então, pelo que nós já observamos, é uma mudança que vem acontecendo e a mudança tende a ser sempre para melhor. O problema é que, às vezes, nem sempre essas propostas de melhoria são colocadas em prática. A relação entre filosofia e educação dividida aqui em três momentos. O primeiro momento fala sobre a filosofia e educação, forma um único projeto educacional. Então, antes nós tínhamos educação, filosofia. A partir da filosofia, a educação ela teve um novo contexto. Então, nós temos filosofia e educação juntas, formando um projeto educacional. Não tem como eu falar de educação sem ter conhecimentos filosóficos arraigados nessa educação. E não tem como eu falar de filosofia sem mencionar, sem ter um objetivo, que é educar. No segundo momento, a filosofia fornece as bases, os fundamentos do projeto pedagógico. A educação é consequência de uma concepção filosófica. Então, essa educação mais sistematizada, organizada,
ela é consequência de uma concepção filosófica. Então, a partir do momento que os filósofos eles tiveram um engajamento maior, foi dissipado então seus conhecimentos, a humanidade ela passou a ter uma visão mais crítica, mais profunda. Então, a educação ela teve uma mudança nesse momento. Então, essa educação, a filosofia ela vai fornecer bases aos pensamentos, aos fundamentos do projeto pedagógico. O que é um projeto pedagógico? É todo um projeto onde envolve a prática pedagógica educacional. Nós temos os projetos que falam da educação, como ela deve acontecer, de que forma, nós temos matrizes curriculares. Para todo o processo educacional acontecer, nós seguimos vários projetos. Nós seguimos matriz curricular, nós seguimos BNCC, nós seguimos LDB, nós seguimos o projeto político da escola. Então, assim, vários regimentos que a escola ela tem que seguir a essa linha, porque elas devem ter todas o mesmo padrão, pelo menos é o objetivo. Então, a escola tem uma autonomia de gerir tudo o que acontece no seu ambiente, mas todas juntas elas devem seguir uma matriz. O que eu vou estudar em matemática no sexto ano? O que eu vou estudar em matemática no sétimo ano? O que eu vou estudar em português? Então, tudo isso, toda essa organização, ela é uma organização comum a todo o ambiente escolar, quando eu falo de ambiente nacional. Então, a filosofia ela fornece as bases, os fundamentos para que nós tenhamos esses projetos pedagógicos amparando o funcionamento educacional nas escolas. No terceiro momento, a filosofia assume a tarefa crítica e reflexiva relativa às teorias e às ações educacionais. Então, aqui no segundo momento, nós falamos que a filosofia fornece as bases, e no terceiro momento, ela também assume a tarefa crítica e reflexiva relativo às teorias e ações educacionais. Foi criado um novo projeto, por exemplo, e nós, enquanto seres críticos, filósofos, nós vamos então analisar se essa mudança vai beneficiar realmente o conhecimento dos alunos, vai beneficiar também o trabalho dos professores, de todas as classes que fazem parte da escola. Então, quando tem um projeto de lei, antes desse projeto de lei ser aprovado, ele é apreciado, ele é discutido, ele é debatido para que depois ele seja aprovado e entre em vigor. Então, o que faz ele ser apreciado é o nosso senso crítico, é de analisar as partes, é de saber quem esse projeto vai beneficiar, quem ele vai dificultar. Então, assim, todo o processo que envolve a educação, nós precisamos estar todo momento praticando as concepções filosóficas, questionando, indagando, analisando e vendo de que forma isso vai beneficiar o nosso protagonista. No ambiente escolar, o nosso protagonista é o aluno. É o aluno que é o protagonista, ele é o nosso foco, o conhecimento é o nosso objetivo, que o conhecimento chegue até aquele aluno. A educação e os sistemas filosóficos, a filosofia e a educação são, por natureza, projetos transversais, no sentido ético, político e epistemológico. Quando eu falo de projetos transversais, quer dizer que envolve todas as outras disciplinas, envolve todo um processo. As armadilhas da disciplinarização da filosofia. A reflexão filosófica ela vai transcender a disciplina, ou qualquer disciplina. Aqui ela reflete muito sobre a disciplina de filosofia, mas essa reflexão filosófica ela vai acontecer em todos os ambientes, em todos os itens, em todas as disciplinas, principalmente na faculdade, onde vocês estão se preparando para futuramente estarem à frente de salas de aulas ou à frente de gestão escolar. Então, é importante que esse nosso pensamento filosófico
ele seja cada vez mais aguçado, ele seja cada vez mais aprimorado. A educação e os sistemas filosóficos na modernidade, nós temos todo um processo aí da história que nós não vamos adentrar nesse momento, como a evolução histórica da educação e filosofia, vai ficar para depois. A filosofia moderna, ela apresenta-se como produtora de uma pedagogia. Então, a filosofia moderna, ela tem bases com os pensamentos de Descartes, Rousseau e Emmanuel Kant. Descartes ele fala que o conhecimento precisa de bases sólidas, reduzir o tempo da infância. Já Rousseau diz que é importante a denúncia do artificialismo da vida social, proteger a infância. Ele já contradiz o que Descartes fala, que é reduzir o tempo da infância. Rousseau já diz que é importante proteger a infância. O saber como ato de liberdade e o sujeito do conhecimento. Como seria, então, reduzir o tempo da infância? Muitas vezes, debates acontecem sobre o que deve estar no currículo escolar de determinados níveis da educação. Pessoal, a educação escolar ela é dividida em níveis. 2 níveis, educação básica e ensino superior. A educação básica é dividida em educação infantil, creches e pré-escolas, ensino fundamental menor, que é do sexto, que é do primeiro ao quinto ano, e o ensino fundamental maior, que é do sexto ao nono ano, e tem o ensino médio. Então, a matriz curricular, ela diz o que o aluno deve aprender em cada etapa da sua vida escolar. O que o aluno deve aprender no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quinto ano, no sexto ano. Quando o Rousseau diz que é importante reduzir o tempo da infância, ele confirma o seu pensamento que a criança tem capacidade de aprender tudo que lhe for oferecido. Já Rousseau, ele dá a ideia de proteger a infância. Pode ser que a criança aprenda, mas por que tanta pressa? Por que eu tenho que colocar tanto conhecimento a mais no currículo de uma criança que está estudando o 4º ano ainda, sendo que ela tem um processo, ela pode ter esse conhecimento através de um processo. É importante deixar ela viver cada fase da sua vida sem, então, sobrecarregar para que ela possa ser uma criança saudável. Até então, eu concordo com o pensamento de Rousseau. Sem condições de uma criança do 6º ano, do 5º ano, já aprender coisas bem mais aprofundadas na sua etapa. Eu acho que cada coisa tem o seu momento e é importante nós, então, priorizarmos, sim, a infância dos nossos alunos. Kant já vai dizer, ele já fala de uma forma geral sobre a importância da educação. Vamos então falar também de educação, sociedade e Estado. O processo de educação ele é fruto da sociedade em que está mergulhado. O processo de educação ele é fruto da sociedade em que está mergulhado. Então, nós podemos fazer um comparativo que a educação da Europa é diferente da educação da América. A educação que acontece aqui na América do Norte, na América do Sul, é diferente em cada região. Então, se eu falo de âmbito nacional, a educação no Brasil, a educação lá de uma criança que estuda lá em São Paulo, ela é fruto da sociedade que está mergulhada. A educação de uma criança que estuda aqui em Pedreiras é fruto da sociedade em que está mergulhada. Então, cada sociedade desenvolve para si um modelo específico de educação que atende e corresponde às expectativas culturais de maneira mais ou menos clara. Só que com a BNCC nós temos um parâmetro nacional, como que eu posso dizer, a matriz curricular do aluno do 6º ano lá de São Paulo é a mesma do aluno do Rio de Janeiro, que é a mesma aqui do Maranhão. Então, o conteúdo que o aluno deve aprender no 6º ano ele é igual para todos. O que vai mudar? A forma de ser
trabalhar desse currículo. Então, muitas escolas da rede pública, elas não conseguem trabalhar todo o conteúdo do livro naquele ano, no sexto ano, por exemplo. No sétimo ano, a professora não vai voltar ao conteúdo que deixou de ser visto. Ela vai seguir, independente se o aluno viu ou não aquele conteúdo no ano anterior. Então, assim, de acordo com cada sociedade, com cada região, a educação ela vai criando, ela vai se desenvolvendo a partir de um contexto em que ela é inserida. Segundo Luquezzi, em 1990, as tendências pedagógicas presentes hoje no Brasil derivam de uma caracterização geral das tendências liberal e progressista, podendo ser observadas na prática docente. Vamos entender cada ponto aqui. No desenvolvimento da educação, surgiram várias tendências, que eram modos, meios, nos quais o professor ele poderia utilizar de uma proposta pedagógica, didática, para então transmitir o conhecimento ao seu aluno. Então, nós temos várias tendências pedagógicas, que nós vamos conhecer algumas. O liberalismo. O que é uma tendência liberalista? As tendências liberais estão no Brasil há pelo menos 50 anos e se fazem presente nas práticas escolares, no ideário de muitos docentes, mesmo que estes não se deem conta. Então, nós temos o liberalismo, que é uma das tendências, que ainda hoje ela vigora no Brasil. Nós temos vários tipos de tendência. Tem, como, por exemplo, o tradicionalismo, aquele professor tradicional, que copia a atividade, que copia o conteúdo no quadro, depois a atividade, passa questionário para o aluno responder, corrige e a partir dali ele vai estudar para a prova. No dia da prova, daquelas 10 questões que estavam no questionário, 5 ele coloca na prova igual. Então, isso é um modelo de educação tradicional, tradicionalismo. O liberalismo, nós vamos então ver um pouco mais sobre ele. O que diz sobre essa tendência pedagógica, o liberalismo? A pedagogia liberal, ela sustenta a ideia de que a escola tem a tarefa de preparar o indivíduo para desempenhar funções sociais, de acordo com as suas aptidões pessoais. Nesse caso, o indivíduo necessita de adaptar-se aos valores e às normas vigentes na sociedade, de classes por meio do desenvolvimento da cultura e da classe. Então, o liberalismo ele já vai defender essa ideia de que a escola tem a tarefa de preparar o indivíduo para desempenhar funções sociais. Então, de acordo com suas aptidões, isso não está errado de forma alguma. É interessante que vocês vão percebendo que não existe um modelo onde cada professor segue. Na verdade, nós seguimos vários modelos ao mesmo tempo. Dentro da tendência liberalista, surgiram alguns ramos em que ao longo dos anos se sucederam e se complementaram, porém mantendo a sua proposta inicial. As principais correntes foram a escola tradicionalista, que é o empirismo e o historicismo, a escola nova e o tecnicismo. Então, dentro do liberalismo surgiu a escola tradicionalista, depois a escola nova, depois a tecnicista. Vamos ver cada um. O que é o tradicionalismo, onde nós temos o empirismo e o historicismo? O papel da escola nesta tendência pedagógica se restringe em preparar o educando para exercer ou ocupar um papel na sociedade. A ênfase é dada para o incultamento do indivíduo da cultura, seus valores intrínsecos. Então, quando nós falamos no tradicionalismo, nós vamos ter uma educação voltada para o conhecimento, para a prática e para a repetição e memorização. Então, nós vamos lembrar do professor como o centro do saber, onde o que ele diz é o certo, o aluno vai apenas aceitar, não vai duvidar, não vai questionar, e ele usa, então, o seu meio didático, a sua didática, sempre da mesma forma, sempre com aquele padrão tradicional, aula no quadro, explicação, exercício, questionário de revisão, tira 5 questões e coloca na prova. Então, ele é como se o aluno fosse mecanizado a aprender e a resolver as avaliações. Isso é um pouco do que nós podemos falar do tradicionalismo. O empirismo ou historicismo. Os conteúdos, assim como os valores sociais acumulados pela sociedade,
são passados aos educandos como verdades. O que é empirismo? Quando eu falo em empirismo, me dá a ideia de que. E o historicismo se refere à história, então, da humanidade. O empirismo é um termo usado muito por John Locke, que foi um dos principais representantes do empirismo. O empirismo defende que toda a nossa estrutura cognitiva é formada com base na experiência prática, de modo quanto mais vasta, intensa e ricas as nossas experiências, mais profundo vai ser o nosso conhecimento. Então, quando falamos em empirismo, é a nossa forma de pensar a partir de experiências. Como quando eu penso que eu ainda hoje faço isso, né? Quando eu estou deixa eu lembrar aqui, com diarreia, com dor de barriga. O chá de boldo é bom para ajudar a regularizar isso tudo. Mas eu não tenho essa comprovação científica. Se tem, eu não fui pesquisar. Eu tomo chá de boldo porque é um conhecimento que vem lá da minha avó, que foi passado para minha mãe. Quando eu era criança, quando eu tinha problemas na barriga, eu tomava esse chá de boldo. E assim, até hoje, quando eu tenho alguma má digestão, e eu tenho boldo em casa, eu faço esse chá. Então, isso é um conhecimento empírico que ele vem de experiências. O conteúdo das matérias no tradicionalismo são controladas pela legislação, de uma forma geral, e visam preparar os alunos para a vida em sociedade. Porém, não há conexão desse conteúdo e vida do educando, valendo apenas para o seu lado intelectual. O método principal de ensino é a exposição verbal, o professor explicando o conteúdo, em que o poder se fixa na fala e na figura do professor. Por ter o poder coercitivo, o professor decide o que é melhor para o aluno, exigindo deste uma atitude receptiva e submissa. Então, todos esses tópicos falam sobre as características do tradicionalismo. O professor é o centro do saber e do jeito que ele fala e da forma como ele fala é o certo. E o aluno vai só receber aquela informação e se conformar com isso. Isso tudo que eu falei foi o tradicionalismo. Depois do tradicionalismo veio a escola nova. A abordagem geral dessa escola de pensamento propunha um ensino não massificante, não por repetição, que adequasse melhor o educando dentro da escola, incentivando a livre troca de ideias, com o intuito de melhor prepará-lo à vida em comunidade, transformando assim a sala de aula em uma espécie pequena de sociedade. Então, a escola nova já vem com uma ruptura de que o professor deve, então, direcionar tudo pronto para o aluno e ao aluno cabe a memorização. A escola nova já vem quebrando essa ideia, desmistificando essa ideia, dizendo que todos podemos construir juntos um pensamento, dialogando, refletindo. Nesta abordagem, dá-se mais ênfase ao desenvolvimento do plano cognitivo em acordo com o ambiente. Trata-se de aprender a aprender. O mais importante é a aquisição do processo de saber do que o saber em si. Então, a Escola Nova ela defende que é mais importante todo o processo do conhecimento do que o próprio conhecimento, porque no processo vai haver trocas, vai haver diálogos, concepções individuais, onde essas concepções transmitidas de um ao outro indivíduo, ela vai gerar, então, um conceito mais formal e o ensino ele vai ter um padrão onde não vai seguir padrões, na verdade. É uma construção. Depois da escola nova, nós temos o tecnicismo. Essa linha teórica ganha plena força durante o governo militar, justamente por seu potencial formador de corpos dóceis. A proposta era formatar o pensamento do aluno, educando-o para o trabalho e para a vida como um bom cidadão, ciente de suas obrigações para com a sociedade.
Esse tecnicismo era onde o aluno já estudava para ter uma profissão, como quem fez técnico em enfermagem. O ensino médio ele era agregado. Você poderia fazer o técnico científico ou o técnico em enfermagem. Quem escolhesse fazer técnico em enfermagem estudaria o primeiro, segundo, terceiro ano, teria práticas laboratoriais. Ao final dos 3 anos do ensino médio, o aluno saía com o diploma de ensino médio e também um curso profissionalizante. Então, já saía apto a ser técnico em enfermagem em algum ambiente de trabalho fora da escola. Esse tecnicismo ele vem com força, até o presidente ele defende muito que o aluno que quiser, então, ter um ensino mais técnico voltado para o mercado de trabalho não tem problema nenhum. Nós temos aí como modelos os institutos federais, que eles trazem os cursos técnicos e que são exemplos de educação de qualidade. Os métodos de ensino baseiam-se em técnicas apropriadas ao arranjo e ao controle do conteúdo a ser assimilado. Com isso, os educandos são direcionados a um comportamento adequado. Esse método visa principalmente programar passo a passo as etapas de ensino-aprendizagem. E nesse tecnicismo, o aluno ele tem uma visão de todo o currículo do ensino médio e também a parte prática para ter um curso técnico, como aqui em Pedreiras, no Instituto Federal. Os alunos começam no ensino médio, no primeiro, segundo e terceiro ano. Quando saem técnico em petróleo e gás, técnico em eletromecânica. Então, é uma boa estrutura. Os institutos federais, eles têm um grande renome, são institutos onde a educação realmente é priorizada e na maioria deles o nível é muito bom, o nível de ensino é muito bom. A partir desse primeiro momento da nossa discussão, vamos agora nos direcionar ao fórum, onde vocês vão comentar sobre vocês vão buscar sistematizar as contribuições que a filosofia da educação pode oferecer à prática educacional. Então, que contribuição da filosofia da educação vai contribuir para a minha prática docente, o meu dia a dia em sala de aula? Aí eu vou postar lá e vocês vão comentar lá no fórum.